O Evangelho é segundo São João. Naquele tempo, como era a preparação da Páscoa, para que não ficassem na cruz os corpos em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era um grande dia, rogaram os judeus a Pilatos que lhes quebrasse os ossos das pernas e que os corpos fossem tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram os ossos do primeiro e logo do outro, que estavam crucificados com ele. Ao chegarem depois a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram os ossos, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que disse a verdade, para que também o creais. Estas coisas aconteceram, portanto, para que se cumprissem as palavras da Escritura: não lhe quebrareis osso algum. E também diz: verão aquele a quem traspassaram. Podem sentar-se. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, a mim, escolhido entre o mínimo de todos os santos, foi dada a graça de anunciar entre os gentios as incompreensíveis riquezas do Cristo e de esclarecer a todos qual seja a economia do mistério escondido, desde o princípio dos séculos, em Deus, que criou todas as coisas. Agora, porém, os principados e potestades nos céus se patenteia pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo a determinação eterna que fez em Jesus Cristo nosso Senhor. Nele temos a liberdade e o acesso com a confiança pela fé que nele professamos. Por essa razão é que dobro os joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a grande família que está no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda, sejais fortalecidos em virtude, segundo o homem interior por seu Espírito, e o Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e fundados no amor, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade deste mistério do Cristo, e conhecer também aquele amor do Cristo, que excede a toda a ciência, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com essa missa de hoje, nós começamos aqui na cidade de São José dos Campos a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês, em reparação aos ultrajes cometidos contra o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma devoção lindíssima, uma devoção que tem por fim atender à devoção, como eu costumo dizer. Nós temos dentro da igreja muitas devoções. Nós temos, por exemplo, a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Mas alguém que participe da primeira ordem franciscana vai usar o escapulário franciscano, não o carmelita. São duas coisas diferentes. Ou uma pessoa que participe da ordem de Santo Domingos vai usar o escapulário da ordem de Santo Domingos. São devoções. A devoção ao Sagrado Coração não pode ser colocada entre as devoções, de maneira alguma. A devoção ao Sagrado Coração é a devoção, porque nós adoramos de maneira absoluta a pessoa divina do Verbo, adorando o Sagrado Coração de Jesus. Adorando a humanidade de Cristo, nós adoramos a divindade, porque aquela humanidade está unida à divindade. Cristo, como homem, não possui a personalidade humana, senão que uma personalidade divina.
duas naturezas, como diz a fé católica, porém uma só personalidade, que é uma personalidade divina. Então, como eu costumo dizer, o reflexo da caridade eterna, infinita de Deus, tem nos batimentos do coração de Cristo a representação do que é o amor de Deus na humanidade. Vejam só, a nossa natureza humana não é somente corpo ou somente alma. Um corpo é um cadáver e uma alma, por mais bem-aventurada que seja, não é um homem. Homem é a união de alma e corpo. Na nossa alma, nós temos duas grandes faculdades, chamadas inteligência e vontade, que é, em definitiva, o que nos faz ter razão. E essas duas faculdades têm o seu reflexo no nosso corpo. A faculdade da vontade, ela tem o seu reflexo no coração, porque quando nós sentimos medo, o nosso coração aperta-se. Quando nós estamos sentindo um amor muito grande, uma paixão grande, nosso peito se expande. Quando nós estamos ansiosos, o coração bate mais rápido. A vontade do homem, que está na alma, tem o seu reflexo no corpo. E esse reflexo é o coração. Agora bem, a virtude da caridade, a virtude máxima, a virtude que não vai desaparecer nunca, a virtude eterna, em palavras de São Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, a caridade não desaparecerá jamais. A caridade de Deus, onde tem o seu reflexo de maneira perfeitíssima na humanidade? No coração de Cristo. Porque a vontade, a faculdade da vontade, é o recipiente onde entra a caridade sobrenatural como uma virtude. Então vejam só, a caridade de Deus, ela tem os seus batimentos ali no Sagrado Coração de Nosso Senhor. Então por isso, a devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo não é uma devoção qualquer, é a devoção. Nosso Senhor apareceu-se a Santa Margarida Maria de Alacoque faz quase 200 anos atrás, ou um pouco mais, pedindo reparação há 200 anos atrás. Imagine se fosse agora. É verdade que a França estava perdendo a fé. A França ela estava entrando já no que ia ser o horror que nós vemos hoje. É verdade que muitas outras nações, não podemos dizer todas, caíram na apostasia, mas França, dos grandes países católicos, foi, se não o primeiro, um dos primeiros. E Nosso Senhor, numa época de esplendor da igreja, pede reparação. Hoje, se Nosso Senhor Jesus Cristo tivesse que pedir para alguém reparação, para quem seria? Aonde ele encontraria uma alma tão delicada para com o amor de Deus, tão fervorosa que pudesse fazer reparação por ele? Prevendo essa carência, a igreja promove o apostolado da oração, que tem como fim principal reparar pelos pecados contra o Sagrado Coração. Fazer desagravios pelos pecados contra Nosso Senhor Jesus Cristo, que no Evangelho que acabamos de ler, entrega até a última gota de seu sangue para a nossa redenção. Nós podemos dizer que podemos fazer às vezes de Santa Margarida Maria de Alacoque, não pela santidade, mas sim pela ocasião. A devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês é a devoção quando nós falamos da devoção ao Sagrado Coração, porque ele mesmo pediu isso. E nós temos a oportunidade de fazer aqui na cidade de São José, e se Deus me der a saúde, nós vamos fazer até que todos terminem, pelo menos por 12 meses. Então, e aproveito aqui o ensejo para dizer, por favor, aqueles que comecem no dia de hoje,
ou os que vão continuar, porque alguns continuaram, por favor, não vão embora sem me dar o nome, porque eu estou anotando e contando os dias, às vezes, para que não se perca a conta. Eu trabalho com isso faz vários anos. Lembre-se, foram 7 anos estudando na Argentina, depois 7 anos trabalhando lá. E esse tipo de devoção é muito comum no nosso apostolado. Quantas e quantas vezes eu vi o padre, hoje bispo Dom Julián, fazer viagens de ida e volta a Córdoba, buscando crianças para fazer a devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Mas quando a gente chega na quinta, na sexta, a gente não sabe se está na quarta, na sétima ou na oitava. Então por isso eu vou levando a conta. Aqueles que comecem no dia de hoje, ou que continuem, por favor, não vão embora sem falar com o padre, porque eu trouxe o caderno para fazer as anotações. Terminadas essas 9 primeiras sextas-feiras, tem-se a promessa grandíssima, não somente da salvação, senão também de não morrer sem o auxílio da igreja, sem os sacramentos. É uma promessa preciosa, mas lembre-se, as primeiras sextas-feiras têm que ser bem feitas. A confissão tem que ser feita ou no dia, ou 8 dias antes, ou 8 dias depois. E tudo isso sempre tendendo a uma vida de maior perfeição. Nós somos chamados para reparar pelos pecados do Sagrado Coração. E um detalhe muito interessante, às vezes nós pensamos, bem, Deus já não pode sofrer. Se nosso Senhor está no céu, com corpo e alma gloriosos, já o padecimento é impossível para Cristo. Impossível. Ele já não pode padecer, sofrer, ter tristeza. É impossível. Mas, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu comecei dizendo, Deus e homem verdadeiro, eu gosto de repetir, não lhe falta nada como Deus, não lhe falta nada como homem. Quando sofria como homem, no Horto das Oliveiras, sofria pelo conhecimento que ele tinha como Deus, porque a sua ciência divina colocava na sua memória humana todos os pecados que iam ser cometidos até o fim dos tempos. Desde aquela maldita maçã comida até o último pecado cometido, que será cometido pelo homem. Todos esses pecados estiveram presentes ali e foram o que causaram a agonia de nosso Senhor. E como para Deus não há tempo, e Jesus Cristo é Deus, nós podemos consolá-lo. Não é que podemos voltar no tempo, mas quando nós sentimos uma tentação de cometer algum pecado e vencemos aquela tentação, nós podemos ter certeza, uma gota menos de sangue eu poupei para nosso Senhor. O sangue do suor de sangue. Pelo menos uma gota. Se eu ver um pecado, escutar uma blasfêmia na rua e reparar aquele pecado, eu sou, de maneira alegórica, aquele anjo que foi consolar nosso Senhor no Horto das Oliveiras, porque eu reparei aquele pecado. E por onde nós andamos nesse Brasil e nesse mundo, nós vemos ocasiões para reparar. Vejam, eu estava voltando de Volta Redonda e entrando na cidadezinha, que é um ovo, de Cachoeira Paulista, mais ou menos 4 da tarde, eu vi que o trânsito estava um pouco devagar e foi só prestar atenção que era saída de criança da escola. Crianças de 10 a 14 anos, que a gente tem que evitar olhar, porque nem pode se replicar com palavras o que dizem, o que fazem, como estão vestidos. Crianças! Os senhores já pararam para pensar que essas crianças muito provavelmente vão chegar aos seus 60, 70 anos sem ter rezado uma Ave Maria na vida? Se fazem o que querem. Educação zero. Tanto a educação de pais como a educação na escola, a educação intelectual. Já não há ensino religioso de verdade nas escolas. E além disso era uma escola pública. Então imaginem, todas essas crianças que eu vi outro dia,
como nós devemos reparar uma escola de uma cidade pequenininha. Pensemos num São Paulo da vida. Fim de semana passado eu estive em São Paulo. Aquele mundo de gente. Todas as pessoas que vivem, é dinheiro, que é trabalho, é isso e aquilo outro. Quem lembra de Deus? Nós sim devemos lembrar. Nós sim podemos fazer as vezes de Santa Margarida Maria, de reparar pelo Sagrado Coração, evitar os pecados, secar aquele suor de sangue de Nosso Senhor com as nossas lágrimas pelos pecados. Lembre-se, nós somos chamados a isso e seremos julgados segundo a nossa generosidade. Se nós somos generosos nisso, eu posso dar certeza para cada um dos senhores, não seremos condenados, porque Deus jamais deixa se vencer em generosidade. Se nós damos 10, Ele dá 100. Se nós damos 100, Ele dá 1000. Se nós damos 1000, Ele dá 100.000. E assim vai. Só que lembrem-se, quanto mais nós caminhamos para perto de Deus, tanto mais Ele quer que a nossa fé seja pura. E a fé pura tem que passar por quê? Por onde? Pela adversidade, pelas dores, pelo sofrimento, pela cruz. Porque Nosso Senhor disse, querem seguir? Quer vir por esse caminho? Tem que tomar a cruz. Não tem outro jeito. Então, exemplo disso, Santíssima Virgem Maria, ao pé da cruz. Eu sempre gosto de insistir, os senhores devem ter escutado algumas tantas vezes que eu disse isso, mas no Evangelho de São João, se nós voltássemos um pouquinho, o Evangelho que acabamos de ler, nós leríamos no latim, Stabat Mater Iesu. O verbo estou, em latim, que nós teríamos a tendência de traduzir só como estar presente, não significa somente isso. O verbo de que significa presença no latim é o verbo sum. Se São João quisesse representar somente que Nossa Senhora estava ali, ele teria colocado num bom latim, obviamente São João escreveu no grego e foi traduzido por uma mente gigantesca chamada São Jerônimo. E São Jerônimo traduz da maneira exata o verbo grego que significa não somente estar presente, porque se fosse assim seria erat mater Iesu, mas diz stabat mater Iesu. O que quer dizer isso? O verbo estou em latim quer dizer estar firme, estar parado, estar quieto. Como o sentido dos soldados. Sentido. Firme. E assim estava Nossa Senhora ao pé da cruz. Stabat mater Iesu, iuxta cruciam. Estava a mãe de Jesus ao lado da cruz. E assim é como nós devemos estar. Sem estar frouxos na vida de virtude. Sem estar dormidos durante a oração. Seguindo o Nosso Senhor e trabalhando as nossas almas cada vez mais, para chegar mais perto da santidade que Deus tem pensado para cada um de nós. E aqui, só para concluir, um detalhe que faz tempo já que eu vou aproveitar até mesmo o canal das Missões Cristo Rei, que tem muita visualização, tem uma tendência, estão falando de educação das nossas almas, hein? Da correção dos nossos defeitos. Tem uma tendência dentro, principalmente as mães, de estudar a questão dos temperamentos. Só que faça um estudo superficial da coisa, somente para identificar. E isso eu esperei bastante tempo para falar isso, para ter certeza que é assim. Então, entre as mães, vão, entre aspas, brincando para saber, meu filho tem esse temperamento, tem aquele, seu marido tem aquele outro, mas só fica ali. O estudo dos temperamentos não é somente para identificar uma coisa, senão para encontrar os defeitos e combatê-los, encontrar as qualidades e aumentá-las. Então, as mães que estão atentas ali, as que vão assistir o vídeo no YouTube, que gostam desses assuntos, não fiquem só na identificação. Meu filho é colérico e pronto. Não, veja como deve corrigir sendo ele colérico, como deve corrigir sendo ele melancólico, etc, etc, etc. Que
E aproveitando aqui, eu vou dizer, para ficar registrado, que eu encontrei em português, que é o livro que nós usamos no seminário. Se os senhores procuram o livro de filosofia, a parte 2, a parte da psicologia, do filósofo chamado Régis de Olivet, um tomista muito bom. Aqueles que se interessam, comprem esse livro, eu encontrei no estante virtual, a um preço acessível. E se realmente estão interessados em ver a questão dos temperamentos, não fiquem só numa questão superficial. Porque muitas vezes se erra na educação das crianças por não conhecê-la. Por não conhecer a criança. Aí coloca lá uma doença no lugar de, por exemplo, o famoso TDAH. Se eu pegar um laudo de alguém que tenha essa história de TDAH e pegar todos os defeitos do temperamento do sanguíneo, são exatamente iguais. Exatamente iguais. Não prestam atenção, não rendem, começam as coisas e não terminam, são muito expansivos e blá, 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 blá. Só que uma coisa é considerada como uma questão temperamental, outra é uma patologia que a gente resolve com um remédio. Isso não é sã psicologia. Então aquelas, principalmente as mães, os pais eu não vi que se interessassem tanto por isso. Mas é verdade. Mas as mães que se interessem, não fiquem só na superfície porque é de grande ajuda. Pedindo obviamente a Nossa Senhora as luzes para atuar como boa mãe. Ave Maria Puríssima. Em nome de Pátria, et Filho e Espírito Santo. Amém.